vem alunia, vem. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Eu Larguei as Drogas. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Aqui é Daniel Cóssio, repórter do programa Fortalece Aí, e hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos tocar em mais alguns pontos relacionados à recuperação da dependência química. Num artigo do site facesevozes.org.br, nós encontramos um artigo muito interessante que vamos repassar para vocês agora. Recuperação, o ilustre desconhecido. Há conceitos básicos que precisam ser bem entendidos. São conceitos que tentam explicar fenômenos da vida para que todos nós os entendamos. Mas existem alguns conceitos que são muito mais complexos e abstratos, e os termos criados para expressar essas ideias não conseguem alcançar todo o seu valor e amplitude. No geral, eles se tornam imprecisos em seu significado. As palavras se tornam fracas ou impotentes para desconcentrar todo o potencial neles contido. Vamos enumerar alguns exemplos: amor, espiritualidade, humildade, Deus, tempo, espaço, luz, consciência e outras. Lendo ou ouvindo essas palavras, parece que sabemos, não é? Todavia, quando refletimos melhor, percebemos que nada ou pouco sabemos deles. O que temos, no geral, é uma opinião pessoal formada, guardada no cérebro para explicá-las. Parece que, para essas ideias, ainda não fechamos consenso, e que a cognição coletiva é ainda insuficiente para abarcar o significado do termo. Mas eles ficam ali esperando para serem decifrados, para o bem de todos. Recuperação é um desses termos. A palavra recuperação tem um grande significado e importância para o tratamento da dependência química. É a fase mais importante de todo o processo. Se objetivarmos ter um bom resultado, recuperação abrange um período de tempo grande, o resto da vida. Tem inúmeros desdobramentos e acontece no indivíduo desde a vida de relação até os assuntos intrapessoais. A recuperação é obrigatória para todos aqueles que entram em tratamento. Estamos falando de dezenas de milhares de pessoas aqui no Brasil. Estimativamente, imaginemos o tamanho da importância do tema. Agora, milhares de comunidades e clínicas e os milhares de grupos de autoajuda com pessoas entre o tratamento e a recuperação. Parece incrível que, diante desse cenário, observemos o período da recuperação da dependência química com desdém ou sem a devida atenção. Isso mesmo, falta atenção ao importante conceito da recuperação no tratamento do dependente químico no Brasil. É um fato observável que pouco ou nada sabemos sobre ela, que não há consenso coletivo de como se lidar com a recuperação, que cada um, interessado em dependência química, tenha uma opinião e prática pessoal sobre ele. Na verdade, parece que todos nós já sabemos tudo sobre recuperação. Sabemos tudo porque ela não é importante. Achamos que o tratamento é importante. O terapeuta ou serviço sente-se desonerado nesse período. A nossa parte foi feita. Afirmamos: engano e ignorância. A ignorância a respeito da recuperação causa danos graves em todas as áreas do tratamento. Falta um desdobramento do tema. Está na cara. Precisamos de informações coerentes sobre o assunto, criar e nivelar consenso sobre como ajudar o dependente químico na recuperação, na rede de atendimento, para sair das más para as boas práticas no atendimento do transtorno. Só assim teremos melhores resultados no tratamento, de modo percentual. Só assim iniciaremos uma certa ordem no caos existente do tratamento da dependência química no Brasil. Falar é fácil, mas como fazer isso? Não há cursos sobre recuperação. Precisamos deles. Parece que quando se fala em tratamento, falamos de recuperação. Mentira relativa. Recuperação é muito importante para não ser desenvolvida. Um erro grave, deixar o assunto para o senso comum. O assunto não é acadêmico, mas deveria sê-lo. Pouca literatura ou quase nada confiável. Nenhum sistema validado, nenhuma literatura de apoio do tipo manual de instrução. Não sabemos fazer recuperação.
Não temos material para essas práticas. Não fazemos porque não sabemos. Desconhecemos porque não aprendemos. Temos muita informação sobre tratamento e nada sobre recuperação. Recuperação não é conceito dos grupos anônimos, não é jargão religioso, não é coisa de moralista. Recuperação é um conceito sistêmico que busca a solução natural do transtorno biopsicossocial espiritual, não por partes, mas de forma holística, na totalidade. É, abre aspas, a cura natural, fecha aspas. Sem recuperação, a equação não fecha. Precisamos estudá-la, entendê-la e incorporá-la oficialmente em nossa rede. Precisamos acordar para o tema, com urgência. O primeiro passo é distinguir bem tratamento da recuperação, como fases distintas de um mesmo processo. Depois, estabelecer procedimentos como ponte entre tratamento e recuperação, com protocolos claros e obrigatórios de encaminhamento entre os ambientes de tratamento. O objetivo seria criar uma cultura de tratamento a longo do prazo sem solução de continuidade. E isso com toda a rede, todos falando a mesma língua. Facilitar a adesão e aderência ao tratamento a longo prazo por meio de uma sanção social natural, material e regras claras. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Colocar a dependência química no seu lugar certo. Uma doença crônica, recorrente, que precisa ser acompanhada, monitorada com baixo custo. Entender e aplicar o tratamento da dependência química a longo prazo, como sugere o NIDA, são os 3 princípios gerais do tratamento, é visualizar todo o processo de tratamento dos indivíduos portadores do transtorno e depois criar condições para que o dependente químico palmilhe esse caminho, a longo prazo, em outros ambientes de tratamento e dentro de comportamentos coletivos terapêuticos por obrigação. Um simples encaminhamento para grupos de autoajuda aumenta a aderência ao tratamento, como mostra estudos validados. Há uma rede disponível e gratuita ociosa. Não fazemos isso por falta de iniciativa e políticas públicas partidárias vesgas. É visível que não tratamos dependência química a longo prazo no nosso país. Os custos dessa cegueira são enormes. Daqueles que entram em tratamento, poucos conseguem ficar abstêmios. A dificuldade é mundial na adesão e aderência ao tratamento do dependente químico. Mas no Brasil, o fenômeno do abandono do tratamento e maus resultados são terríveis. É comum, abre aspas, a mãe se empenha em internar o filho, mas depois que ela sai da internação, ela não se empenha por ignorância, por desconhecimento e por não continuar em recuperação, para que ele entre em recuperação com aumento percentual geral das recaídas. Não temos a cultura da recuperação. Empenhamos-nos no tratamento e esquecemos a recuperação. Sem a visão da recuperação, a longo prazo fica parecendo que tudo termina no pós-tratamento e na reinserção social. Isso não é verdade. Reinserção social é uma palavra que quer substituir a recuperação. Que bobagem. Quem inventou isso, afinal? É risível. Já escutei que a palavra recuperação está fora do jargão oficial do tratamento da dependência química. Isso em uma reunião de especialistas, o lê do engano. Recuperação chegou antes e ficou. Uma terminologia que entra e atropela qualquer neologismo oficial. Recuperação é termo consagrado. Novos termos explicariam outros fenômenos, não o da recuperação do dependente químico. Temos que discutir o tema e transformá-lo em conceito de fácil acesso e compreensão para todos. Nunca fugir dele por não compreendê-lo como fase do tratamento. Tratamento são as estratégias de intervenções e ambientes usados para ajudar o dependente químico a promover e manter a abstinência. Já a recuperação é a parte do paciente, um conceito altamente necessário para compreender e criar ciência para dar responsabilidade ao dependente químico como protagonista do tratamento a longo prazo. Para isso, familiares, profissionais de saúde, sociedade em geral, precisamos aprender a fazer forçamento para inserir o dependente químico em tratamento para a fase de recuperação, como acontece em países mais experientes no assunto. O dependente químico agradece. Tratar sem dar atenção à parte do paciente, ou seja, a recuperação, é fazer movimento involuntário sem direção definida. No geral,
às expensas da coisa pública. Tomemos tenência. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Sou o Argelino, coordenador de recuperação da Pacto CAEX, e hoje vou falar sobre o mal que devasta nossa sociedade, jovens, famílias, e explicar as fases da dependência química, e para as pessoas terem uma maior compreensão aos sinais de aviso, que pode estar com problemas com drogas dentro da sua casa. Vamos a elas. Como identificar as fases da dependência química, do meu filho, pai, mãe, esposa, etc. A dependência das drogas é uma doença devastadora, alcançando todas as classes sociais. Estima-se que o efeito da dependência química, além de afetar o usuário, atinge ao menos 5 familiares diretamente. Costumamos dizer que as 5 fases da dependência química são barreiras invisíveis, pelo qual o dependente químico passa de uma fase para outra sem perceber. Experimental é quando a pessoa usa a droga pela primeira vez. Nesta fase, o usuário não tem um compromisso fiel com as drogas. Existem vários fatores contribuintes, internos e externos, para uma pessoa usar drogas. Vejam algumas delas. Influência de amizades. O envolvimento com as drogas geralmente começa no início da adolescência. É neste período que os adolescentes se identificam com um certo grupo de pessoas, mais ou menos da sua idade, com perfis e personalidades semelhantes ao seu. Ocorrem essas amizades em colégios, clubes, cursinhos, amigos do bairro e etc. Certamente, se um desses grupos de convívio tiver o hábito de consumir drogas, de fato, a probabilidade de usar drogas é muito grande. O exemplo dos pais. O que há de errado em fazer uma festa e servir cerveja, vinho, caipira? O que há de errado em pedir meu filho menor de idade para comprar cerveja ou cigarro de tabaco? Nós vemos pais pedindo o filho para acender um cigarro, pai que ensina o filho a beber quando criança, ensinando-o a ser homem. Esses são alguns dos muitos motivos e valores que nem tudo leva uma pessoa a experimentar a droga pela primeira vez. A segunda fase é a fase ocasional. É quando a pessoa passa a consumir a droga de vez em quando e em pequenas quantidades. O usuário ainda não tornou dependente das drogas. Nesta fase, o consumo não é contínuo. Pequena quantidade de drogas ainda o satisfaz por algum tempo. Ele ainda consegue ter o controle sobre as drogas. Talvez ele use no final de semana ou às vezes lhe passe 2 ou 3 semanas sem consumir drogas. Isto é relativo. Por ele ter um contato ocasional com as drogas, o seu organismo ainda não está dependente das drogas. Ele usará pequenas quantidades. A pouca quantidade de drogas lhe traz um prazer enorme, por isso ele não usa quantidades elevadas. Ainda nesta fase, a família não tem noção e nem desconfiança de que usa drogas. Ele consegue trabalhar, estudar, chegar no horário determinado e tudo em perfeita ordem. A terceira fase é a fase do abuso, é quando a pessoa consome. A terceira fase é a fase do abuso, é quando a pessoa consome droga frequentemente, em quantidade cada vez maiores. Ela já está doente e os prejuízos começam a aparecer. Aqui o usuário já está comprometido com a droga. Aquelas poucas quantidades de drogas já não o satisfaz mais. O usuário passa a consumir desenfreadamente a droga para atingir o mesmo nível de prazer anterior. Funciona mais ou menos assim. Temos uma parte em nosso cérebro que registra ao longo de nossa vida o nível de prazer que sentimos como se fosse um gráfico, registrando os picos de prazeres baixos e elevados. Quando relacionamos com a droga, o prazer que lhe proporciona, uma vez registrado um pouco pico elevado de prazer, o cérebro não mais registrará esse nível. Iludido, o usuário passa a aumentar a quantidade de drogas, querendo alcançar aquele nível de prazer intenso, mas nunca conseguirá no desejo compulsivo de querer sentir prazer. Ele passa a consumir drogas diversas em quantidades maiores, intervalos bem menores e frequentes. Agora, nesta fase, o usuário começa a sentir o efeito do consumo abusivo de drogas. Surgem os prejuízos. Prejuízos esses que atingem tanto o usuário quanto a família.
o carro do pai, que ele sempre pegou para sair para a balada e sempre teve cuidado, mas agora parece arranhado, batido. Ele sempre foi pontual no trabalho e não faltava por qualquer motivo. Agora às vezes falta ao serviço na segunda e sexta, por causa do efeito das drogas em seu organismo. O usuário perde o interesse de frequentar aulas colegiais, cursos, porque prazer de estudar agora é menor do que o prazer que a droga oferece. O quarto estágio é o estágio funcional. É quando o usuário, mesmo estando muito doente, só consegue funcionar sob o efeito da droga. Ele ainda consegue trabalhar, manter uma família e ter uma vida social mais ou menos ativa, apesar de suas dificuldades e o consumo exagerado da droga. Nesta fase, o usuário já se tornou dependente das drogas. Agora a droga é sua fiel companheira. Os prejuízos que antes eram poucos, agora são rotineiros, trazem com isto um desgaste familiar profundo. É como um carro em perfeito estado que para andar necessita de combustível. Assim é o dependente químico que precisa consumir drogas para funcionar perante a família. Compromissos pessoais, trabalhos, faz tudo isso somente sob o efeito da droga. É o exemplo da pessoa que antes de trabalhar tem que usar drogas para sentir-se confiante no trabalho. Trabalhei em uma empresa em que um funcionário, em alguns períodos da jornada de trabalho, não conseguia resolver os problemas das peças em que ele trabalhava. Precisava fumar vários cigarros de tabaco, dizendo ser preciso para adquirir concentração necessária para solucionar o problema. A família já enfrenta muitas situações problemáticas. O usuário passa a ficar, na maioria das vezes, os finais de semana ausente de casa, pois onde está a droga está o usuário. Começam a faltar as coisas em casa porque seu dinheiro já tem compromisso fiel com as drogas. São os pais que se endividam para pagar as dívidas do seu filho usuário. Nesse momento, o usuário não se sente mais prazer pela droga. Ele consome exageradamente para não ficar deprimido. Antes era prazer, euforia, êxtase, mas agora consome para tapar o buraco negro em sua alma. E o quinto e último estágio é o estágio disfuncional. É quando a pessoa não consegue mais funcionar, mesmo usando drogas. Por causa de seu vício e consumo exagerado da droga, ela não consegue trabalhar e manter sua família. Nesta fase, a pessoa já perdeu tudo que possui na vida. Esta é a última fase. Aqui ele colhe tudo que plantou durante toda a sua vida de consumo de droga. É o emprego que ele sempre teve, mas agora foi dispensado porque consome drogas no trabalho e não consegue se concentrar, perdendo produtividade e sofrendo acidente. Falta exageradamente ao serviço. Um grande exemplo no meio televisivo foi o ator Fábio Assunção. Ele envolveu-se com cocaína. Em seu depoimento no Fantástico, no programa da Rede Globo, disse que não conseguia mais assumir seus compromissos de gravações, faltando muitas vezes, pois estava sob efeito da droga. Quando percebeu que a droga havia dominado sua vida e seus compromissos, internou-se em uma clínica de recuperação. O problema da família também se agrava, ao ponto de não mais suportar a convivência familiar com o usuário. Vem a separação, o usuário perde o respeito para com seus filhos. Conheço uma pessoa usuária de droga. Ele tinha uma casa de 2 andares, pois 2 carros na garagem e uma família linda, esposa e 3 filhos. A esposa sempre dedicada ao marido e filhos. Os filhos todos bem educados e vivendo em harmonia. Com o passar dos anos, o vício se agravou. Hoje ele encontra-se em fase. Separou-se da mulher aos filhos, já não os considera como pai. Para o usuário, a única coisa que lhe dá prazer o atrai à droga. O amor pela esposa e os filhos é substituído pelo prazer da droga. Não é porque ele não ama mais sua família, é porque o prazer da droga se torna o centro das sensações de prazeres do usuário. As perdas são inevitáveis. Com tudo isso, quero concluir que o objetivo desse artigo para a família usuário é apresentar as fases da dependência química, avaliar, após o conhecimento das fases da família e usuário, conseguem comparar a fase em que o dependente se encontra, perceber que o vício das drogas é progressivo, de acordo com a evolução das fases, aumentam as consequências e sofrimentos para o usuário e família.
busquem ajuda. A recomendação que fazemos é que a família busque ajuda. Existem grupos hoje, até como o nosso grupo da CAEX, grupo para familiares dependentes. Hoje é no Instituto de Menores, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. E também a nossa comunidade terapêutica tem um escritório localizado no centro, na Rua General Argolo, 699, sala 101. O telefone é 3272-3900. Qualquer problema com droga dentro da família, ou quiser uma orientação, ou participar dos nossos grupos, para ter uma compreensão maior sobre a doença, nós estamos aí para ajudar com o que pudermos. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Me chamo Juliano, tenho 49 anos, sou um adicto em recuperação, fiz um tratamento em 1996, um adicto cruzado, né? Álcool e todas as drogas. E eu vivo em recuperação já há 22 anos, vou fechar em março agora, 22 anos limpo e grato, né? Graças a Deus não experimentei, nem quis nenhum tipo de recaída nesse tempo todo. E vivo bem a minha vida, feliz, produzindo naturalmente até um pouco mais por conhecer, por ter esse aspecto terapêutico de toda a bagagem que eu absorvi no meu tratamento. E hoje resido na cidade de Cruz Alta e coordeno uma comunidade terapêutica já feminina há 10 anos aqui, eu e minha esposa. Ela é presidente, sou coordenador, temos uma equipe de monitoras, né, psicóloga e psiquiatra que assinam pela comunidade, dão o apoio, o apoio médico, né, como se diz, né? E nossa comunidade feminina, ela tem 10 anos de funcionamento e de CNPJ já uns 12, 13. Mas o mais importante que eu quero passar aqui é o nosso índice terapêutico. De cada 10 mulheres que por aqui passaram, que terminaram o tratamento, né, 8 estão limpas, né? É um índice terapêutico extremamente alto, pelos números que nós conhecemos já das masculinas e femininas, já nesta história de 20 e tantos anos desde que eu entrei no mundo da recuperação, né? E eu acredito que a gente conseguiu atingir esse número porque nós buscamos colher tudo que tinha de bom, né? De todas as outras comunidades, né? Nós fizemos uma união, né? Nós aumentamos, intensificamos o programa, as reuniões, né? Que são as reuniões terapêuticas internas da fazenda, que é o programa de 12 passos. Nós procuramos engordar ele, deixar ele mais forte, né? Fizemos o mesmo com a espiritualidade e não nos afastamos da área médica, nos unimos, a gente conseguiu fazer uma rede aqui, né? Então a gente trabalha com o apoio da saúde, do saúde mental, né? Que hoje é muito forte isso, a gente não se afastou, a gente não se fechou para isso, né? E a gente conseguiu deixar o nosso tratamento muito potente. Por isso, o resultado dele foi incrível. Até mesmo pessoas que não queriam se tratar, aí no meio do tratamento conseguiram despertar, né? E então a gente tem um índice terapêutico muito alto, né? A gente trabalha forte, né? Com o tripé, oração, trabalho, disciplina, que é o nosso cronograma diário, ele circula na oração, trabalho, disciplina. Ali dentro dele tem a programação terapêutica, as reuniões terapêuticas, prevenção à recaída, reunião de sentimento, reunião de 12 passos, né? E o pessoal que vem aí de fora da fazenda, né? Os voluntários, né? A gente trabalha também unido aí com o Rotary, com Lions, né? E aí eles trazem aí artesanato, trazem reuniões de dinâmica de motivação, né, que são os voluntários, e também os voluntários da área espiritual, que seriam os religiosos, né? A gente trabalha, a nossa comunidade é econômica, vem o pessoal da igreja evangélica, do espiritismo, da igreja católica, todos desenvolvem um trabalho sem falar nas suas igrejas, e falando assim, né, na relação do ser humano com Deus, né? Com o seu poder superior, como dizem em NA e AA, né? Então, acredito eu e todos nós acreditamos que quando nós decidimos aqui como diretoria
e como membros da Fazenda, intensificar aquilo que já dava certo, foi aí o nosso resultado, né? Nós não descartamos ninguém em nenhuma força, né? A gente, em momento algum, disse que ia diminuir a espiritualidade e ia aumentar a área da psicologia dentro da Fazenda. A gente trouxe todo mundo junto, com muita força. E por isso esse resultado da comunidade aqui, né? O pessoal até comenta, né, que as mulheres, as meninas que saem desta comunidade aqui de Cruz Alta, desta feminina aqui da Cotefem, né, elas têm um entusiasmo pela recuperação um pouco maior, né? E esse entusiasmo aí tá mantendo, talvez, aí muitas que saíram até fracas da Fazenda, né, porque o tratamento, ele depende, 99% vem de fora, mas se a parte de dentro, que é 1%, que depende do querer da pessoa, se o adicto ou adicta, se eles não aceitarem o programa, porque a chave é por dentro, né? É 1%, mas depende do querer da pessoa também, né? Mas até mesmo algumas pessoas que não queriam, hoje se mantêm limpa, entusiasmadas, né? Porque o programa é muito forte, que a forma pelo qual passamos o programa é muito forte. Mas foi também um trabalho de muitos anos, não é? Eu faço parte de uma cidade aqui onde a recuperação é muito forte, aqui em Cruz Alta, né? E aí a gente vem junto, eu e mais outros graduados e graduadas aí que se graduaram na Marta e Maria, em Porto Alegre. A gente conseguiu reunir esses entendimentos para chegar a essa conclusão, né? O que precisa melhorar para que possa chegar a mensagem no adicto por todos os lados, né? E aí a Cotefem é isso, é uma comunidade que tem esses 10 anos, tem esse índice alto, é uma comunidade simples que não visa lucros, não é? Ela não visa lucros, ela sobrevive da ajuda aqui do Rotary, do Lions, dos doadores que ajudam a comunidade, e eles têm acesso livre ali dentro, eles amam a comunidade aqui. O município já ajudou muitas vezes a Fazenda. O Amor Exigente também na verdade quem criou a comunidade foram mães e pais do Amor Exigente. Todos aqueles que não tinham recurso financeiro se juntaram e criaram a Fazenda. E aí nesse meio tempo eu e minha esposa fomos convidados também, porque fazíamos parte do grupo, a trabalhar juntos, né? E estamos já há 10 anos dentro da obra aí. E eu agradeço a oportunidade de poder divulgar esse trabalho, né? Como eu disse para vocês, não é um trabalho que não visa lucros, visa em primeiro lugar salvar vidas, né? É uma comunidade que ela chegou a ter 39 mulheres aqui se tratando e 15 estavam aqui que não tinham família, que não tinha assistência municipal e conseguiram se tratar juntos sem pagar nada, né? É uma comunidade que, se a pessoa chegar no portão e disser que quer se tratar, a gente faz a entrevista e puxa para dentro, né? E quer se recuperar, vem para cá, né? E por isso a gente passou muitas dificuldades financeiras, né? Porque pelo fato de não visar lucro, né, pelo fato de focar só pela vida e pelo fato também de ela absorver aí hoje tem 10 pessoas aqui que não pagam nada, né, que estão aqui a Fazenda dá um jeito de não faltar nada para ninguém, nem para elas, né? Então a Fazenda, por isso acredito eu também que a parte dos milagres acabam acontecendo ali, porque a parte espiritual do universo vê a gente trabalhando sem visar lucros e visando a vida, né? E aí acredito que os milagres também, a nível de despertar espiritual, aconteceram muito mais por isso também. Obrigado pela oportunidade e sigo gravando áudios aí para vocês aí. Frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.